Fala galera do canal, eu sou o Rodolfo Dirac e agora nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Teoria do Raio. No módulo a seguir, a gente vai aprender um pouco mais sobre o sistema cinemático do raio e sobre o traçamento de raios. E a gente vai aprender na prática como é que funciona, o algoritmo de traçamento de raio utilizando o método Runge-Kutta para solucionar o sistema cinemático do raio. Vamos para a aula. A gente inicia a nossa aula de hoje com uma breve discussão sobre o sistema cinemático do raio e o traçamento de raios. Tomando aqui a equação Inconel, gradiente de tal ao quadrado é igual a 1 sobre v ao quadrado. Esse v é a velocidade em função das coordenadas espaciais, que no caso xi. É uma equação diferencial parcial não linear e de primeira ordem. Okay? Esse tipo de equação, diferencial parcial não linear de primeira ordem, elas são usualmente solucionadas para tal em termos do método das características. Aqui eu coloquei a referência que é o Blystein, 1984. O que são essas características que ele está falando aqui? Essas características da equação Inconel são trajetórias no espaço descritas por um sistema de equações diferenciais. Esse aí vai ser o nosso sistema cinemático do raio. E elas podem ser solucionadas facilmente a partir de métodos numéricos padrão. No geral, a gente vai utilizar o método Runge-Kutta para resolver esse sistema de equações diferenciais. O resultado da solução desse sistema, utilizando o Runge-Kutta, é justamente a trajetória do raio, é o traçado do raio nesse espaço que pode ser tridimensional, bidimensional, etc. Que justamente ele está chamando aqui de características. Na teoria sísmica do raio, aqui já no segundo parágrafo, nós definimos os raios como as características da equação Inconel e chamamos o sistema de equações diferenciais ordinárias para as características do sistema de traçamento do raio ou sistema de equações do raio. Em um meio com camadas, nós precisamos suplementar a definição dos raios baseado nas características da equação Inconel com a lei de Snell, nestes pontos onde o raio entra em contato com as interfaces. O que esse segundo parágrafo está dizendo? É que entre as interfaces, nas camadas, a gente vai utilizar aqui o traçamento, utilizando o Runge-Kutta, para solucionar o sistema cinemático do raio. E esse sistema é obtido através da solução da equação Inconel com o método das características. Okay? Porém, nas interfaces, a gente vai precisar suplementar essa definição utilizando a lei de Snell, ou seja, para fazer a passagem do raio de uma camada para outra. Se a gente não quiser utilizar interfaces, a gente vai ter que trabalhar com o modelo suavizado, em que a gente possa negligenciar esse efeito das interfaces. A gente vai precisar suavizar justamente essa passagem de uma camada para outra, ok? Para não ter nenhum tipo de perturbação aqui no sistema cinemático do raio. As características da equação Inconel são trajetórias espaciais 3D, que no caso está colocando em 3 dimensões, mas podem também ser em 2 dimensões. Essas trajetórias, xi igual a x, função de u, sendo u um parâmetro monotônico ao longo da trajetória do raio. Então tem um parâmetro que varia suavemente ao longo dessa trajetória do raio, e x e de u é a minha solução. Essa solução do sistema cinemático do raio são justamente essas trajetórias espaciais, ou seja, o traçado do raio, que são também chamados de características da equação Inconel. As curvas características são uma solução do chamado sistema característico de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Ok? Então vamos lá. A gente começa agora a discussão apresentando aqui o sistema cinemático do raio a partir do método das características. Primeiramente, a gente parte da equação Inconel. Aqui a referência que é o Rieger, 1993. Então está aqui a minha equação Inconel. Eu vou poder reescrever essa equação Inconel dessa seguinte forma aqui. Ok? Dessa seguinte forma aqui. Agora a gente vai entrar numa parte do curso em que, para eu fazer essas demonstrações, isso exigiria um outro curso à parte. Um curso só sobre o método das características e sobre uma parte que a gente vai ver mais para frente da equação do tipo Hamilton-Jacobi.
ok? Como isso foge um pouco do escopo do curso, eu vou citar as referências, vocês vão poder consultar essas referências, né, com as demonstrações, etc., né, se precisar de mais detalhes. Mas nesse curso aqui, a gente vai se contentar em utilizar esses resultados que já estão estabelecidos na literatura. Ok? Então vamos lá. Essa equação aqui, que é a minha equação inconal, é reescrita dessa forma aqui, seguindo, né, o Higger 1993. Ok? Reescrever essa equação inconal aqui reescrita dessa forma. Ok? E aí eu defino um vetorzinho P chamado de slowness. Tá? Em português, slowness, né, é vagarosidade. A gente vai definir aqui esse vetor P. P é justamente o meu gradiente de tal. Tá? O módulo de P, né, é igual a 1 sobre V. Né? Esse meu vetor vagarosidade é justamente o inverso da velocidade. Né? Em inglês é o slowness. Aqui está P de I, porque ele pode ter, né, se for em 2D, ele tem as duas componentes, P1 e P2, né, na direção horizontal e na vertical, ou, né, P1, P2 e P3, no caso de eu estar trabalhando em 3 dimensões. Então, a equação inconal, ela toma a seguinte forma, né, substituindo lá o gradiente de tal por P de I. Está aqui meu P de I vezes P de I, né, justamente aqui estava gradiente de tal, né? Estava aqui o meu módulo do gradiente de tal. É o que está aqui, PI vezes PI, tá? Elevado a N sobre 2. Aqui eu tenho, fora dos colchetes, eu tenho 1 sobre N menos 1 sobre V de N. Ok? Isso é igual a essa função hamiltoniana, P de I, xi. Ok? Igual a zero aqui. Esta equação é uma equação diferencial parcial não linear de primeira ordem, como a gente falou anteriormente, né? É o tipo da equação inconal, tá? E ela é do tipo Hamilton-Jacobi. Como eu falei, para a gente estudar essas equações do tipo Hamilton-Jacobi, a gente precisaria de um curso de mecânica. Tá? E como isso foge do escopo aqui né, desse curso, eu vou simplesmente mencionar, né, que essa equação do tipo Hamilton-Jacobi é porque vai acontecer o seguinte. Ao longo dessa trajetória do raio, essa condição aqui, H de xi e pi, é satisfeita. Ou seja, essa minha função hamiltoniana, que é a função das coordenadas espaciais xi, né, e de pi, que é o meu vetor vagarosidade, é igual a zero durante toda a trajetória. Então, ao longo dessa trajetória, essa condição aqui é satisfeita. Ok? Isso é o que a gente vai aproveitar aqui, né, da teoria de Hamilton-Jacobi. E, utilizando o método das características, nós obtemos as seguintes equações para o traçamento do raio. Então, aplicando o método das características aqui nessa equação, a gente obtém o sistema cinemático do raio, né? O sistema de equações do raio, que é o que está aqui. Okay? De novo, como foge do escopo do curso, eu vou colocar aqui a referência Blanstein 1984, que é a referência para o método das características. Okay? Então está aqui a equação. Esse n da equação ele é arbitrário. Significa que a gente pode escolher, né, um valor de n qualquer. Tá? E esse n é um número inteiro. Então vamos lá. A solução dessas equações representa a trajetória x de i e a distribuição de P de i, desse vetor P de i, ao longo do raio, como uma função de uma variável monotonicamente crescente e independente, que é a minha variável u, que é o que está aqui. Estas soluções de x de u são os nossos raios. E nós somos livres para escolher n. N é arbitrário. Assim, vamos lá. Para n igual a zero, u é quem? É o tempo de trânsito tal ao longo do raio. Por quê? Olha só, vamos ver dessa primeira equação. Aqui eu tenho d de u igual a v elevado a n. Se n é igual a zero, esse v vai sumir, né? Vai ficar 1 aqui. Então, meu d de u é d tal. Ou seja, u é igual a tal, que é justamente o tempo de trânsito. Tá? É o que está aqui. Para n igual a 1, o meu u é o comprimento de arco S ao longo do raio. Como é que vai resultar aqui? Basta eu substituir aqui n igual a 1 nessa primeira equação. Então, eu vou ter o seguinte. D de u é igual a v vezes d de t. Vezes d de tal, né? V vezes d de tal, isso aqui tem a dimensão de quê? Né? De comprimento de arco. Velocidade vezes o d tal. Tá? Então, meu du é justamente quem?
meu comprimento de arco ao longo do raio, ou seja, ds, né, que é justamente v vezes d de tal. E para n igual a 2, u é um parâmetro arbitrário sigma. Né? Então, para n igual a 2, meu d de u é justamente v elevado a n, que é 2, d tal. Vou igualar isso aqui, v quadrado d tal, com um parâmetro d sigma. Okay? Assim, para u igual a sigma, essas são as minhas equações, né, do sistema do raio. D de xi d sigma, tá, igual a pi. Como é que eu cheguei nessa primeira equação? Basta voltar lá. Está aqui a minha equação. D de xi du, né, no meu sistema do raio, é quem? P de i, 1 sobre v elevado a n menos 2. Se eu coloco n igual a 2, vai ser 2 menos 2. Isso aqui é v elevado a 0. Vou ficar somente com pi. Então, meu d de xi d sigma é igual a pi. É o que a gente colocou aqui. E quem é meu d de pi d sigma? É meio do gradiente de 1 sobre v ao quadrado. Okay? Substituindo aqui, a gente vai já ver isso aqui passo a passo, mas substituindo aqui, né, isso aqui vai ficar d de pi d sigma, meio gradiente de 1 sobre v ao quadrado. A gente vai já ver isso daqui a pouco. E por fim, meu d tal d sigma é 1 sobre v ao quadrado. Da onde eu retirei essa equação, basta a gente ver aqui do du, né? Du é v quadrado d tal, que é a mesma coisa que d sigma, né? E aí eu posso fazer o seguinte, passar o d sigma dividindo e o v quadrado para lá dividindo também. Vou ficar com d tal d sigma igual a 1 sobre v quadrado. É essa a terceira equação aqui. Ok? Agora vamos esclarecer essa parte aqui de d de pi d sigma, né? A gente tem que observar o seguinte, que meu d de pi d sigma é quem? Meio do gradiente de 1 sobre v ao quadrado. Para aplicar esse operador gradiente aqui nessa função, 1 sobre v ao quadrado, eu vou utilizar quem? A regra da cadeia. Então, meio que já estava lá fora, né? Vou fazer aqui, aplicar a regra da cadeia nessa função. Vai ser justamente quem? Basta a gente lembrar que 1 sobre v ao quadrado é quem? V elevado a menos 2. Então, vai ficar menos 2 vezes v elevado a menos 3, né? Ou seja, menos 2 sobre v ao cubo. E depois eu aplico o meu operador derivado em cada uma das componentes. É justamente o que está dizendo essa notação aqui. D de v, d de xi. Esse 2 vai cortar com esse 2, o menos vai ficar aqui fora. Então, vou ficar com menos 1 sobre v ao cubo, d de v, d de xi. Isso aqui é exatamente o que está aqui nessa equação se a gente utilizar n igual a 2. Isso aqui é d de pi, d de sigma, igual a menos 1 sobre v ao quadrado mais 1 vai ficar v ao cubo, d de v, d de xi. Ok? É assim que a gente chegou nessa definição aqui. D de pi, d sigma é meio do gradiente de 1 sobre v ao quadrado. Tá bom? Essas equações aqui são o nosso sistema cinemático do raio. E que a gente vai utilizar para fazer o traçamento de raio. Não é conveniente, não é, utilizar essas equações parametrizadas em relação a sigma. O ideal é que a gente faça a reparametrização, né, para o tempo de trânsito, tal. Né? Isso é super simples e rápido de fazer. Né? Basta a gente considerar o seguinte. Meu d sigma sobre d tal é quem? V quadrado. Como é que eu sei disso? Está aqui. Meu d tal, d sigma é 1 sobre v quadrado. Se eu fizer o inverso aqui dessa equação, vou ter d sigma d tal igual a v quadrado. É o que está aqui abaixo. O meu p, definição de p, é 1 sobre v. Então, p quadrado é 1 sobre v quadrado. É o que está aqui. Ok? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar as equações por esse fator aqui, d sigma sobre d tal, para usar a regra da cadeia para obter d de xi, d de tal, d de pi, d de tal. Ok? Então, vamos lá. Está aqui o meu d de xi, d sigma. Eu multiplico por d sigma d tal, que é justamente multiplicar por v quadrado. O d de xi, d de sigma, lá do sistema cinemático do raio, a gente já sabe que é pi. E d sigma d tal é v quadrado. Ok? Então está aqui, pi vezes v ao quadrado. O v quadrado é, dessa equação aqui, p quadrado é 1 sobre v ao quadrado, então meu v ao quadrado é 1 sobre p quadrado. Então coloquei aqui, né? Módulo de p ao quadrado. Ok? E conservo o pi aqui no numerador. Ok? A mesma coisa a gente vai fazer para d de pi, d de sigma. Multiplicar por d sigma d tal.
d de π e d sigma é meio do gradiente de 1 sobre v quadrado, que a gente encontrou anteriormente. d sigma d tal é o nosso v quadrado. Né? 1 sobre v quadrado, a gente já sabe que é p ao quadrado. Então isso aqui é o gradiente de p ao quadrado. E v ao quadrado, né, é o mesmo que multiplicar por 1 sobre o módulo de p ao quadrado. Então é o que está aqui. Outra forma de reescrever essa equação aqui. Tá? O traçamento de raios ele vai ser realizado a partir da integração numérica desse sistema cinemático do raio. E a gente vai fazer isso utilizando o método de Runge-Kutta. Tá? O sistema é apresentado a seguir nessa outra forma aqui. d de xi d tal é pi v quadrado. Da onde eu retirei isso? Daqui de cima. Né? Isso aqui é justamente a regra da cadeia, né? Aplicada para d de xi d tal. d de xi d tal é justamente quem? d de xi d sigma d tal. E a mesma coisa para d de pi d tal, que é d de pi d sigma d tal. Então é só substituir aqui abaixo. d de xi d tal é pi v quadrado. d de pi d tal é meio do gradiente de 1 sobre v quadrado, v ao quadrado. Okay? E para o caso 2D, né, nós temos o i variando de 1 e 2. Então olha só. O x1 ele vai representar a coordenada na profundidade. O x2 a coordenada em relação horizontal. Assim, o meu P1 é o vetor vagarosidade na direção da profundidade. E o P2 é, né, a projeção, né, do vetor vagarosidade, componente, né, do vetor vagarosidade na horizontal. Desse modo, o meu V é o campo de velocidades em subsuperfície e meu módulo de P é 1 sobre V. É a definição aqui no nosso vetor vagarosidade. Então, a partir das condições iniciais para a coordenada inicial do raio, x1 e x2, e para a direção inicial P1 e P2, a trajetória do raio é obtida a partir dessas equações do sistema cinemático do raio por integração numérica. Está aqui abaixo as referências, caso vocês queiram mais detalhes sobre aquela etapa, né, do método das características, né, e também, né, sobre Hamilton-Jacobi, sobre a teoria Hamilton-Jacobi. Ok? A partir de agora, eu vou colocar algumas aulas sobre o método de Runge-Kutta, né, para que a gente possa entender como é que a gente vai utilizar a integração numérica com o Runge-Kutta para solucionar sistemas de equações diferenciais. A gente vai ver isso passo a passo. Essas aulas não são do curso, né, de Introdução à Teoria do Raio, elas são aulas do curso de Métodos Numéricos, tá? De Algoritmos Numéricos. Então vou colocar essas duas aulas aqui. Eu sugiro que vocês façam elas em sequência, tá? Para que vocês possam ir entendendo passo a passo como é que funciona, né, a integração numérica utilizando o Runge-Kutta e como a gente pode utilizá-lo para resolver equações diferenciais. Essa aula é bem complexa, as próximas aulas que estão vindo também são bem complexas, então se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Por essa aula é só, e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.